posso escolher como eu vou ser como pai, e mudar aquilo que para mim foi muito ruim lá atrás. Exato. Eu posso trazer também a felicidade de ver o que eu fiz de melhor para os meus filhos para a minha vida. Nós não somos uma consequência, nós não somos um ser errado porque fomos criados errados. Nós temos chance o tempo todo. Se permitir ao erro o tempo todo é como se eu falar, você não tem mais saída porque você deu azar de ser criado por uma família que... Né? Nós temos chance, nós temos discernimento, temos que abrir a consciência para isso. E é despertando a consciência que você vai perceber assim. Para algumas crenças, por exemplo, se formos levantar crenças, por exemplo, aqui eu poderia dizer: o que aconteceu com essa criança para nascer nessa vida de tanto amargor e continuar levando uma vida de tanto amargor quando adulto? O que será que esse ser está precisando aprender? A gente não sabe. De repente, desportar o alto valor. Às vezes, quantas vezes a gente se sente feio e parece que ninguém olha para você. Aí, num momento que você está com o seu namorado, todos os outros querem namorar você. Porque você está vibrando aquilo. Então, quantas situações a gente atrai para nós por ressonância? Se eu não largar o meu passado, eu vou continuar atraindo as mesmas situações porque eu não perdoei o que aconteceu comigo. E às vezes a lição daquela alma é o perdão. Então nós precisamos trabalhar com a consciência para ter noção de por que eu estou passando por aquilo. A pessoa aceita a escuridão então como uma verdade? Pode aceitar, tem situações que a gente vê isso. Tem situações que a gente vê isso, mas a dor, às vezes ela perde uma vida inteira nessa condição, que é uma pena. Eu não posso retirá-la da escuridão, se ela não quiser sair. Não pode, você pode levar o floral até aquela pessoa por do lado, se ela não tomar ou não utilizar, não pode fazer nada, é o livre-arbítrio. Nós temos que ter consciência disso. A gente não pode ser tão invasivo a ponto de dizer, olha, para você é melhor isso, então a partir de hoje você vai fazer o que eu acho que é melhor para você, porque dessa forma eu sou feliz. A gente tem que ter confiança que Deus está agindo em cada um. E, por exemplo, se a pessoa, como numa palestra anterior foi relatado assim, sobre ceticismo, né? Se a pessoa não tem crença no floral, assim, deposita uma fé ali que pode ser um instrumento de cura, será que ele surte o mesmo efeito? Isso é uma das coisas mais bonitas que eu já vi, porque quando você dá floral para um animal, ele não tem consciência nenhuma, e você vê a atuação. Quando você dá floral para um bebê, nossa... eu tenho experiências em casa, principalmente porque eu tenho um bebê e só o floral que atua com ele, não tenho nenhuma medicação por enquanto, graças a Deus, até lá. E você vê febres de 39 baixar, e você vê... E ele não tem crença nenhuma no floral. Mas é que nós estamos predispostos. O que trava o floral não é a crença no floral, é você não estar predisposto a um bem maior. Porque aí você fecha as portas para qualquer coisa que vier na sua vida. Pode vir o floral, pode vir uma pessoa, sua companheira, tentar te ajudar e você negar. Não é uma questão de crença. É uma questão que depois que você foi tocado por aquela essência, ou por uma frase, ou por um carinho, você rejeitar mesmo assim. O floral, quando você dá para animal ou para planta, você não tem como questionar mais a necessidade da fé para que ele funcione. Se um dia você fizer essa experiência, você vai ver. É muito bonito, muito legal. Então, aqui nós estamos conversando agora sobre a consciência, a prática da consciência. Se você tem consciência, se você está lidando com a culpa, com medo, ou se você está sendo agressivo. Ter noção para não disfarçar para si mesmo, não negar e não projetar para as outras pessoas aquilo que você não está conseguindo fazer. Opa, ai, Célia, entrou um negócio esquisito aqui. Entrou o Sergue ali. Não morde não, pode ficar tranquila. Calma, é só você clicar aqui fora. Aí tá bom, obrigada. Então, tudo gera em torno da interpretação que a gente faz das nossas experiências, né? E essa interpretação, ela está baseada nas crenças que nós temos, desde a infância, ou uma crença religiosa, ou as crenças por experiência. A gente passa por tantas determinadas experiências repetidas que a gente passa a acreditar que é daquela forma. Mas não mudou a maneira de pensar para que as experiências fossem outras. Se eu acredito que ser agressivo é a melhor maneira de eu resolver determinados problemas, eu só vou estar lidando com pessoas agressivas e atraindo situações agressivas para que eu possa exercer a minha fé. Então, os estados emocionais relacionados a essas interpretações voltam naquilo que a gente conversou.
eu vou criando expectativas e por causa dessas expectativas eu vou ficando frustrada e essa frustração tem a ver com as ilusões que a gente criou. Aqui falando de floral, finalmente, né? Vamos supor, aqui, eu citei alguns florais, quero deixar bem claro que não são os únicos e depende de cada pessoa, eu não podia colocar os 38, porque para cada situação pode ser um floral diferente. Mas vamos supor, se eu estou numa situação onde eu acuso ou puno alguma pessoa, eu estou numa postura agressiva, eu posso tomar o floral beach para diminuir a minha crítica, o tanto que eu acuso essa pessoa, o Holly para diminuir o meu ódio, o Chicory para deixar de manipular essas pessoas, porque às vezes uma mãe, por exemplo, que a gente brinca, que é chicorenta, ela faz com que os filhos façam tudo o que ela quer e acusando, lidando com a culpa instalada na outra pessoa. Eu instauro a culpa na outra pessoa e consigo aquilo que eu quero. Isso é uma agressão? O Vervain são pessoas entusiastas que acham que só o que elas pensam é que está certo. O Vine, que também fica muito dono da verdade, e o Rockwater também, que fica inflexível. São lidados com crueldade. Voltando ao físico, situações dessa, por exemplo, as pessoas chegam até você com muita dor no corpo, ou você mesmo está com muita dor no corpo, você vai estar lidando com crueldade, com algum nível de crueldade. Agora, se esse nível de crueldade está sendo lidado de uma maneira com o outro, consigo mesmo, cabe você ter consciência, despertada em si, ou num diálogo com outra pessoa, para saber qual dos florais você vai usar. Entendeu? Porque senão você vai pegar um monte de floral e vai colocar todos eles numa essência e vai tomar todos. E não vai estar lidando com aquela situação específica, né? Se você está numa situação de preocupar, ou seja, você está ansioso, tem medo, falta de confiança na vida, e você vai tomar aquela mãe que não dorme, enquanto o filhinho de 30 anos não chega em casa às 3 da manhã. O filhinho dela tem 30 anos e ela continua acordada, sentada lá, esperando o filho chegar. Mudar uma situação de não ser tão subserviente com o Centauri. Se eu não fizer determinada coisa e acontecer algo de ruim para outra pessoa, a culpa é minha, então é Pine. Ou que porque eu me submeto a fazer tudo que eu não aguento mais para manter uma determinada situação que eu acredito que é a melhor. Então eu vou perdendo saúde, eu vou assumindo responsabilidades que eu não posso mais assumir, é o Oak que vai trabalhar. O Aspen, porque você não sabe de onde pode vir uma desgraça, mas eu sei que alguma coisa está me dizendo que vai acontecer alguma coisa ruim. Então esse medo que a gente não sabe, que faz com que a gente se torne apreensivo e preocupado, a mente o tempo todo antecipando uma situação ruim, é o Aspen que vai trabalhar. Quando a gente toma atitudes dessas sem respeitar o próximo, a gente está invadindo o outro. E o outro pode tomar uma atitude do tipo mímulos, ficar com medo de uma série de coisas que ele não tinha, ou tímido, ele não se expressa mais. Cerato, porque ele não sabe mais para quem ele segue, se é você que está falando ou a minha vontade, quem que eu sigo agora? Então eu fico meio cerato. Larche, eu perco a coragem de dar os passos que eu deveria dar na minha vida porque eu já estou inseguro, o outro me critica, diz que eu estou errado o tempo todo, né? Então o outro diz que é para o bem dele que está agindo dessa forma, então será que eu não estou errada? Então eu vou começar, um S caiu aqui, ficar esclerando, já não sei mais para onde eu vou. Então é um jogo de comportamento, de aceitação, de lidar com outras pessoas, e os florais vão sendo dinâmicos nessa situação. A gente tem que fazer essa análise, por isso que não adianta pegar o livrinho e falar floral para culpa, vamos tomar floral para culpa, sem saber de onde está vindo essa culpa, entendeu? E todo caminho leva ao perdão. Por quê? Eu preciso perdoar o outro por estar agindo assim comigo, e preciso me perdoar por não ter conseguido fazer com que ele parasse isso. Eu preciso fazer com que aquela pessoa pare, mas eu estou Centauri, eu estou obedecendo, eu estou numa situação que eu não consigo a força ou não tenho discernimento suficiente para fazer a mudança. Então o perdão serve para as duas situações, para a pessoa que agiu e para nós que nos deixamos estar numa situação dessa. A culpa, a vergonha, a culpa, se você se sente culpado por alguma situação, você gera uma vergonha que ela pode ser inconsciente. Porque às vezes você vive processos de culpa lá da infância, como ele citou, sendo criticado, e de repente você acha o tempo todo que você não vale nada, ou está sempre todo inadequado. Então a inadequação vai levando ao medo, e medos às vezes imaginários.
A vergonha leva ao desmerecimento e leva a uma punição. Eu mereço passar por isso porque eu fiz errado, então todo mundo que faz errado leva uma punição. E depois que tem a punição, pagou. Mas a gente não vê isso, a gente se pune o resto da vida, né? A gente não vê. Já pagou a punição? É como a gente vê um preso. Se ele... Pela justiça, não vou entrar em questão agora se é justo ou não, mas se determinada punição foi aplicada a um preso e depois que ele cumpre, ele é preso o resto da vida porque eu vou ter medo dele. Eu não vou contratar esse homem que ele foi presidiário. A gente continua atuando com a punição, a gente não dá a chance para as pessoas mudarem. Isso eu estou falando uma situação extrema, e se é uma situação simples do dia a dia? O marido não faz alguma coisa que você gosta, ou que você esperava, e você o pune, e pune a vida inteira, e aquilo vai crescendo, ou com os filhos, você vai crescendo nesse comportamento. A consequência é a defesa ou isolamento. Você passa ou a agredir como defesa, ou você se isola para o mundo. Você não abre, é para o mundo, porque é para o mundo, para as coisas boas, não é só mais para as pessoas. Você vê a sua vida indo de água abaixo. E começa às vezes por saúde, vai chegar no trabalho, vai chegar na crise familiar, e quando você vê, você está só. Às vezes é nessa hora que a gente se resgata, né? Buscando ajuda. A maneira como interagimos com o mundo será determinante em nossa vida. Então, por exemplo, nós todos somos a unidade aqui. É a natureza, é a terra, a energia. Nós não estamos desvinculados desse todo. Nós sofremos ações, as reações desse todo. Então, eu tenho condições de me integrar com o bem maior. Olha, o amor, a fraternidade, é tão bacana quando a gente vê no decorrer dos anos todos, casal como esses que mostram